Boa noite, bom dia, Shabbat Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Vale a tradição? Isso vale para muitas coisas. Por exemplo, aqui na imagem tem o ouro, né? Que está ligado com a tradição, está ligado com o que é padrão, com o que é estável, né? Que tem um histórico, um passado. E a ideia é que essa tradição é aquilo que é passado de geração em geração e tem um valor muito grande. A resposta é que sim, tem um valor muito grande. Então, Projeto Likutei Sirot é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa é para Parashat Saver, essa é a rádio número 2. Tetzavé continua falando sobre os utensílios do Mishkan, do templo sagrado móvel do deserto, que depois se tornou o Beit HaMikdash definitivo em Jerusalém e vai ser reconstruído, se Deus quiser, logo em seguida. Agora já. A gente está no livro Shemot, esse é o capítulo 28, e entre os utensílios que fala nessa paraxá, diferentemente de Trumá, fala mais sobre as roupas, as vestimentas do Cohen e do Cohen Gadol, dos Kohanim, sacerdotes do templo sagrado. E fala entre os elementos que tem é o tzitz, Vesita tzitz, Zahav, né? É uma placa de ouro que é colocada na testa, ouro puro, né? Literalmente puro, tahor, e tinha que gravar nela, né? A palavra Kodesh Lashem, duas palavras, Kodesh Lashem, como tá escrito aqui, Kodesh Lashem. E o Tirgum Onkelos, né, a tradução, tanto Onkelos quanto Yontab Benuziel, fala que é justamente para escrever essas palavras, Kodesh Lashem, para gravar nessa placa de ouro. Vou botar já aqui para vocês verem como que é a placa. Isso aqui é a versão como é definida pelos Chachamim, pelos rabinos sábios, e como o Rambam escreve no seu livro de leis, né, a palavra Kodesh e depois o Lamed e o Hashem numa fila, né, numa linha em cima. Então, no Rambam, baseado no Talmud, em Shabat, fala que tem uma discussão no Tratado de Shabat, que fala que o tzitz é como se fosse essa placa, né, de ouro, essa tira de ouro, e fala qual é a largura, qual é a dimensão, né, do tzitz, e ele ia de orelha até orelha, e tinham duas fileiras, né, Teishitin. Numa estava escrito Yud-Kei Lemala, né, o nome de Hashem, lá em cima, e embaixo está escrito Kodesh e o Lamed, né, que é sagrado né, sagrado para Hashem. E no Tratado do Talmud fala que falou o Rabi Eliezer Berabi Yossi, Rabi Eliezer, filho do Rabi Yossi, Aniraite, eu vi em Roma, quando eu fui em Roma, eu vi, e dá para ver hoje aonde é que estaria isso, né? Lá perto do Coliseu tem algumas escavações, lá em Roma, eu estive lá também, e ele viu, o Rabi Eliezer viu lá em Roma, depois que eles voltaram, né, trazendo muita coisa do Beit HaMikdash, ele viu escrito Kodesh Lashem numa fila única, numa linha única. Então tem uma discussão no Talmud como está escrito esse verso no Tzitz, em uma linha ou duas, sendo que Rabi Eliezer Berabi Yossi viu em Roma numa linha só.
né? O Rambam, nas Halachot do Klei Mikdash, no capítulo 9, ele fala como é que é feito o tzitz, e ele fala que são justamente com duas filas, Kodesh e o Hashem, né, em cima, e ele fala que se escrever numa fila única, tá kasher. Não é o principal, mas tá kasher. E fala que algumas vezes se escreveu desse modo, com uma fila única. Então, o Rambam decide que são duas linhas e se escreveu em uma tá kasher. E algumas já fizeram isso, mas é bedieved, que é em segundo caso. Não é o principal, não é a primeira opção. Entende-se, então, que os Rahamim, os sábios, não voltaram atrás, né? Porque isso é uma discussão. Eles disseram que são duas fileiras, depois Eliezer Berabiossi fala que viu em uma só. Os Rahamim, depois de ouvir isso, porque eles escreveram isso antes, mas depois que o Eliezer esteve em Roma e voltou e falou que viu escrito em uma, eles não voltaram atrás, mantiveram que é realmente em duas. O Meir, um comentarista, explica que o Rabi Eliezer Berabiossi era um dos Gedolim, era um dos maiores sábios que tinha. E ele teve um testemunho visual, ele viu, ele falou o que ele viu. Mesmo assim, os Rahamim, os sábios, não mudaram sua tradição e mantiveram desse modo. E está escrito que o tzitz, né, tem uma propriedade muito interessante, que ele faz com que sejam perdoados, né, as pessoas do povo, mesmo quando ele não está na testa do Kohen Gadol, né, como é. Posso mostrar para vocês já uma discussão que eu tive aqui com o AI. Não conseguiu fazer um Kohen como eu queria. Até a barba ele deixou um pouquinho mais solta, porque ela estava com uma barba mais rasinha. E o que estava escrito no tzitz, o tzitz está colocado no lugar certo, mas não é exatamente assim. Os turbantes também não é o melhor que tem. O peitoral também, as pedras parecem certas, mas não tem tanta pedra assim. Mas dá para entender como é que é. E aí tem um Mizbeach Torah lá atrás, ele tinha feito a menorá justamente na versão que não é a versão do Beit HaMikdash. Eu pedi para tirar, mas ele botou várias vezes, chegou perto de Kodesh Lashem, numa fileira só, em duas fileiras, mas acabou que eu desisti. Falei, deixa para lá. Ele falou, já vi que você ficou frustrado, mas realmente é melhor deixar para lá, que eu não consigo fazer. Eu mostrei para ele as letras em hebraico, o Kuf, etc., mas ele não conseguiu fazer. Mas pelo menos mostra aí a posição, que é na testa do Kohen Gadol. Mesmo quando não está na testa, ele serve para perdoar. Então, assim é. Esse é o tzitz, como a gente viu. E aí depois a gente vai ver que, segundo o Rambam, então o tzitz que foi usado naqueles anos e que foi levado para Roma era bedieved, era em segunda opção. Como é que pode isso? Em princípio, esse tzitz foi levado para Roma e foi usado antes da destruição, porque era aonde os romanos encontraram o tzitz, no Beit HaMikdash. Podemos entender baseado num assunto semelhante ligado à imagem da menorá no arco da vitória do Tito, né? O que está no arco da vitória do Tito é essa menorá, que é justamente com os braços arqueados e não inclinados. Eu também vi lá no arco do Tito, né? É interessante quem quiser ir e visitar, porque aqui tem os judeus levando de volta, né? Passando pelo arco do Tito, inclusive, com o utensílio do Beit HaMikdash, que era, né, para o Tito a grande humilhação do povo judeu, né? Que eles estavam por cima, a gente estava por baixo. Mas a gente sabe que tem um desenho do Rambam em que mostra justamente a menorá com os braços inclinados e retos, saindo do braço do eixo central. Esse, inclusive, é o livro do Rambam e mostra justamente o desenho original dele, que é assim. Só que como é que pode, então, historicamente, no arco do Tito, tem uma menorá que está com os braços, e como está, né, até hoje, você vê em escolas aqui no Rio, em vários lugares, mostrando a menorá com os braços curvos e não com eles, como está no Rashi, inclusive, também.
O Rashi descreve claramente que os braços eram inclinados a partir do eixo central, retos. E esse é o sentido do canê, quando fala que são canê, como se um cano, um tubo. Um tubo, geralmente, ele é reto. E assim temos o desenho do próprio Rambam, como eu falei, e o seu filho, o filho do Rambam testemunhou que foi de propósito que o pai desenhou assim, porque o pai sabia que era assim, inclinado, reto. Então, como conciliar com o testemunho do arco do Tito em Machemó, maldito que destruiu o Beit HaMikdash? A explicação é que a menorá esculpida no arco não é um desenho preciso da verdadeira menorá do Beit HaMikdash, até o ponto que tem detalhes que pode se ver no arco do Tito, que tem um dragão. Um dragão não é uma imagem judaica, é uma coisa de idolatria, é um símbolo de idolatria. Então deve ser o desenho de uma outra menorá, que tinha alguma semelhança com a do Beit HaMikdash e que eles levaram achando que estavam levando a verdadeira. Devido à importância da menorá como um utensílio, muitos costumavam copiar e usar para as suas idolatrias, como é o caso do símbolo de uma delas, que é o dragão, que colocaram nessa. Então, não é prova, pelo contrário, não é uma que é autêntica e verdadeira. Do mesmo modo, deve ter acontecido com o tzitz também, que é essa placa de ouro que o Kohen Gadol usava, mesmo que o Rabi Eliezer ben Rabi Yossi, tendo visto ela em Roma, não é prova clara que fosse do Kohen Gadol. Pode ter sido uma joia que alguém fez parecido com o tzitz e que estava lá no Beit HaMikdash. O verdadeiro foi escondido e está guardado até hoje. Dos romanos pode ter sido justamente o motivo que foi colocado esse para enganá-los e eles levarem achando que era o verdadeiro. E nas roupas do Kohen Gadol não vigora a proibição de lotasun iti elokei kesef, que não pode fazer nada semelhante a Hashem ou qualquer coisa desse tipo. Então poderia ser feito alguns itens, como a menorá, como o tzitz, semelhante, reproduzidos uma cópia. E mesmo que dissermos que não poderia fazer uma cópia, pode ter sido feito por um não-judeu, então isso justifica porque estava lá. Como os Ramim tinham a Kabbalah quer dizer que receberam, de geração em geração, que as palavras Kodesh e Lashem fosse escrito em duas fileiras, Kodesh, Lamed e Hashem em cima. Então, essa tradição obriga que seja assim, porque a tradição vale, como a gente viu na nossa pergunta, vale a tradição. Ainda mais quando ela é recebida de geração em geração. Então, essa tradição obriga que seja assim, e não é, conforme a opinião, mesmo o testemunho do Rabi Eliezer ben Rabi Yossi em Roma, que não era do Kohen Gadol. E o Rabi Eliezer, como ele não tinha essa tradição vindo de pai para filho, ou de mestre para aluno, ele não desconfiou que poderia não ser a verdadeira no depoimento que ele deu. O Rambam Maimonides decide que, em um último caso, poderia ser usada uma com uma linha só, que ele falou que está kasher, já que era possível que estivessem entre os ornamentos do Kohen Gadol no Beit HaMikdash, quando os romanos invadiram. Se não estivesse lá, não teriam como ser enganados. Importante notar que o Rambam não gosta de discussões, principalmente quando pode combinar as opiniões. Então, esse é o caso, como a gente falou. Concluindo, lições para a nossa época. Recentemente, quando o Rebbe fala Sihá, ele disse que foram encontrados muitos escritos que estavam escondidos, uma genizá, estavam guardados, escritos do Tanar, só que com diferença em comparação com a tradição que temos do Tanar, como tem até hoje. Não sabemos quem são as pessoas que compilaram essa genizá, esses escritos que estavam escondidos. Pode ser que tenham sido separados justamente por causa disso, porque não estava de acordo com a Halachá. Então, o que a gente segue é a tradição que nós temos, que vem de geração em geração, que vai até Moshe Rabbeinu, e claramente essa é a verdade, assim como agora a gente vai estar junto. Sobre a Trindade, vamos ver de novo como é a menorá, do jeito que a gente sabe, pelo Rambam, pelo Rashi, e o tzitz, escrito Kodesh, Lashem, em duas fileiras, que a gente possa ver agora já com o Kohen Gadol, com seu esplendor, Mashiach Now.